eu dizia que o meio faz o homem. É mentira. O meio não faz o homem faz o meio. Não é porque você está no meio que você vai se contaminar. É você que contamina o meio que você está. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, como salgará? O sal, irmãos, pense comigo, quando você coloca sal na salada, a salada fica com gosto de sal ou o sal fica com gosto de salada? A salada fica com gosto de sal. Quando você coloca sal no feijão, o feijão fica com gosto de sal ou o sal fica com gosto de feijão? O feijão fica com gosto de sal, porque o sal muda, o sal transforma, o sal modifica, o sal altera. Essa é a nossa função. Como crentes do Senhor, nós vamos chegar dentro do boteco e as pessoas terão que escutar o Evangelho. E mais do que isso, vão mudar as suas vidas, porque nós carregamos o quê? A presença do Espírito Santo de Deus. Pastor, não tem como dar uma aula dessa sem esquentar o coração, pastor. É coisa gloriosa, porque de fato o meio não faz o homem, mas o homem faz o meio. O pecado não está fora, o pecado está dentro. Tem gente que pensa, vou me isolar para não me contaminar. Não, se você se isolar, você vai se contaminar mais ainda, porque o pecado está dentro, está em você. A carne está dentro de nós. E eu vou falar uma verdade para vocês, os homens pecam mais quando estão sozinhos. Olha o que eu vou falar, nós pecamos mais quando estamos sozinhos. Nunca fomos tão frágeis quando estamos sozinhos. 2 e 3, porque se um cai o outro, levanta. Coisa gloriosa, irmãos, a palavra de Deus é linda. Continua para mim, por favor. Então, testemunho, né? Temos que ter esse poder. Então, devemos buscar o poder do alto. Pode pular para mim, por favor. Por gentileza. 3, vamos para o 3 agora. Vamos falar sobre as características, irmãos, do Pentecoste bíblico. Quais são as características do verdadeiro pentecostalismo? É subir nas colunas da igreja, parecendo uma lagartixa? Foi para isso que Deus chamou você? Deus chamou você para dar cambalhota na igreja? Não? Deus chamou você para o pastor passar o terno e você cair? Fazer aviãozinho? Cuspir? Soprar? Dar soco? Pentecostalismo não é isso, irmãos. Não é isso. Não é isso. Essas aberrações que nós vemos, essas aberrações que nós enxergamos e vemos na internet, irmãos, isso não é pentecostalismo. Isso não é pentecostalismo. O pentecostalismo nunca foi evidenciado por besteiras, por anomalias, por ridicularidades. O verdadeiro pentecostalismo nunca foi evidenciado por essas anormalidades. Isso daí não faz parte do Espírito Santo. Outra coisa, irmãos, o Espírito Santo não veio tirar a consciência de ninguém. Tá bom? Que fique bem claro isso aqui. O Espírito Santo não veio tirar a consciência de ninguém. Eu sou cheio do Espírito Santo. O pregador pregou aonde? Rapaz, foi tanto poder que eu nem sei onde o pregador pregou. O Espírito Santo faz você esquecer das coisas. É o contrário, né? Diz que faria lembrar, não esquecer. Fala, pastor. Misericórdia. Irmãos, o pentecostalismo ele não é evidenciado por besteiras. Isso aí é infantilidade. Infantilidade espiritual. Não estou dizendo aqui, claro, fique bem claro isso aqui, que quando o Espírito Santo desce, quando você sente o poder de Deus, você vai ficar também assim, né? Parecendo uma estátua. Não. Você se manifesta, você sente a graça, você tem que, né, louvar, levantar a mão, gritar, glorificar. Mas exagerar nesses fatos não é evidência do Espírito Santo. Tá bom? Esses dias eu vim numa igreja aí, irmãos, de coração. Isso aqui chega a ser pé do ridículo. O irmão colocou o outro irmão nas costas. Olha só, colocou outro irmão nas costas e saiu rodando na igreja, no meio do povo assim, rodando assim, irmãos. Que coisa ridícula. Uma vez eu fui
Numa vigília, eu não gosto de vigília, irmãos. As vigílias antigamente, quando eu era menino, era oração em palavra, oração em palavra. Hoje as vigílias é batuque. Fui numa vigília, irmãos, o irmão saiu correndo, a Stephanie é prova viva disso. Saiu correndo no meio da igreja, ele estava escorregadio, ele levou um tombo, meu irmão, mas um tombo tão feio. Aí todo mundo olhou para ele assim, tipo com aquele vum. Aí levantou falando em línguas, coitado, ficou cheio de vergonha. Então que fique bem claro, o verdadeiro pentecostalismo não é evidenciado por esses besterols, tá bom? Por essas coisas que não edificam os crentes. Em Atos dos Pronto. Isso banaliza. Sabe por que banaliza, irmãos? Porque quando o ímpio olha para isso, fala, isso é besteira. Isso é conversa. Por isso tem um monte de The King, The Power, The Man e The Best. Por isso, acho que acabou aqui, meu microfone acabou aqui. Por isso que tem muito The King, The Power, The Man e The Best. E quem é que está caçoando disso? Os ímpios. É ou não é? É culpa dos ímpios? Não, é culpa dos crentes. Os maus crentes. Por isso que tem muito The King, The Power, The Man e The Best. Porque se fôssemos verdadeiramente pentecostais, como a Bíblia ensina, não teríamos esses The King, The Power, The Man e The Best. E nada contra esse garoto. Absolutamente. Nada contra ele. Mas o que transmite não é de Deus. Não é bíblico. Não é autêntico. Tá bom, irmãos? Então fique bem colocado isso aqui. O verdadeiro pentecostalismo não é evidenciado por besteiras e nem por gritarias, nem por bagunça, nada disso aí. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes mostrado como o batismo do Espírito Santo dos crentes. Naquele dia o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas por meio do Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isso é, elas eram salvas. Jesus já havia dito que elas estavam limpas pela palavra. Lembra lá João 15:3? Jesus falou, vocês já estão limpos pela minha palavra. E que seus nomes já estavam escritos lá no céu, lá no livro da vida. Então, quero diferenciar algumas coisas aqui importantes. A distinção entre salvação e revestimento de poder. Vocês estão me escutando? Digam amém. Salvação. Levantou a mão e creu que Jesus é o Salvador, você está salvo. Você não vai ser, você está automaticamente, instantaneamente, na hora, você é regenerado. Os seus pecados Deus já não se lembra mais, esquece, lança-os no mar do esquecimento. Escreve o seu nome no livro da vida e você é crente. Colocado isso no coração, amém? Nesse instante o Espírito Santo passa a habitar em você. Você é um crente que tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Colocado isso, amém? Elton, mas eu não falo em línguas. Não importa, você tem o Espírito Santo, ele está dentro de você, você é crente. Elton, mas eu não tenho o poder de colocar a mão e a pessoa ser curada. Você tem o Espírito Santo? Você é crente? Fique em paz. O que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma outra coisa. Chama-se revestimento de poder. Agora sim, depois de crente, depois de salvo, Deus pode derramar em você os dons espirituais. O carisma. Esses carismas são 9, chamados também de 9 dons do Espírito. Paulo os narra lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que uns têm os dons do discernimento do Espírito, outro tem o dom da língua, outro tem o dom da interpretação da língua, outro tem o dom da fé, outro tem o dom da cura. Olha que coisa gloriosa. Outro tem o dom da sabedoria e do conhecimento. Então ele narra alguns dos dons que ali estão. Pastor. Sim, pastor. Depois que o Espírito Santo habita na pessoa, quando a pessoa peca, ele sai de dentro da pessoa. Que pergunta profunda, hein? Que pergunta linda. Quando uma pessoa peca, o Espírito Santo sai da pessoa.
Biblicamente, eu posso dizer que não. E eu vou dizer para vocês por que não, irmãos. E vou explicar para vocês por que não. No Novo Testamento não tem uma passagem que diga que o Espírito Santo saiu de alguém. Paulo, na carta aos Filipenses, diz: não extinguais o Espírito, ou não diminueis o poder do Espírito. Mas não diz que o Espírito Santo sai da pessoa. Tem uma passagem, vamos lá. Tem uma passagem lá no Salmo 51, que o Davi, muitas pessoas pegam esse salmo, pastor, para poder abraçar essa questão. Dizem que, Senhor, retire tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito, porque sem ele eu não sou nada. Repare que tem uma grande diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia esporadicamente na pessoa e voltava para o céu. Ele descia sobre um profeta, por exemplo, ele profetizar. Depois o Espírito voltava para o céu. Descia sobre um rei para ungir, depois voltava para o céu. Descia sobre um servo. Então o que o Davi está querendo falar? Não retires de mim o teu Espírito, porque sem ele eu não sou nada. Nesse sentido que o Espírito vem e vai. No Novo Testamento não existe isso. No Novo Testamento o Espírito Santo veio para ficar. E qual que é o dia que o Espírito Santo vai voltar para o céu? No dia que a igreja subir junto para o céu. Quando é que o Espírito Santo vai deixar a igreja? Nunca. Depois que foi derramado, nunca mais deixará a igreja. Bem colocado isso aqui? Nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares junto com o Espírito Santo. Então, respondendo a sua pergunta, o Espírito Santo sai e volta. Por exemplo, de manhã eu estou crente, orei muito, estou cheio do poder, o Espírito Santo está dentro de mim. De tarde, tropiquei e pequei, o Espírito Santo já não está mais em mim. De noite, orei de novo, o Senhor me deu novo ânimo. Agora sim, agora tem o Espírito Santo de novo. De manhã, pequei de novo. Não, irmãos. Agora sim, irmãos, tem uma coisa chamada apostasia. É o pecado contra o Espírito Santo. O que não há perdão. Não há perdão contra o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É você dar ao diabo aquilo que pertence a Deus. É você colocar o diabo à frente das coisas de Deus. Lembra, Jesus estava curando, libertando, salvando. E os escribas e fariseus diziam: ele cura, liberta e faz as coisas pelo espírito de Beelzebul, pelo espírito dos demônios. Aí Jesus falou: se eu faço pelo espírito dos demônios, por quem faria os vossos pais? Agora, se eu não faço pelo espírito dos demônios, vocês já estão julgados. Porque todo pecado será perdoado, mas o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. Olha que pergunta interessante. Será que o Espírito Santo permanece nessa pessoa, ela pecando? A pergunta que eu faço para você, Luzia: você peca? Todo dia? Você tem o Espírito Santo ou não? Então pronto, respondi a sua pergunta. Coeso? Não, depende do pecado não, irmãos. Pecado é pecado. Se você mente ou se você adultera, irmãos, as consequências são diferentes, mas é pecado. Porque quem vai te dar força para levantar, se não for ele? Carlinho daqui a pouco dê. O pecado contra o Espírito Santo é a apostasia. É você ser crente e saber que é Deus que faz as coisas e você se desviar, ir para o centro de macumba e falar: aqueles crentes são tudo mentirosos, Jesus não existe, é tudo falso, e você morre nessa sua impiedade porque você blasfemou. Repare só, irmãos, por que Jesus fala: quem pecar contra o Pai tem perdão? Porque o Pai veio, depois veio o Filho, você pode pecar. Agora contra o Espírito Santo, para quem você vai se dirigir depois? Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Dê. Um pecado. Em nós. Certo. Não.
entendi mais ou menos a sua pergunta. A pergunta do D foi mais ou menos o seguinte, por exemplo, para quem mais é dado, mais é cobrado. É por esse caminho aí, né? Ou seja, se eu falo, se eu me pronuncio, se eu estou à frente de um trabalho, obviamente que a minha queda com relação ao pecado será muito maior do que, por exemplo, um irmão que não tem. A queda de um pastor é diferente da queda de um diácono. É ou não é, pastor? É bem diferente. A queda de um pastor local é diferente da queda de um pastor setorial. Completamente diferente. Ontem o pastor trouxe uma menção lá e eu achei muito bonito. Ele falou sobre a questão de um irmão que caiu em pecado de adultério e o Senhor restituiu ele, e o pastor colocou ele de volta para ser pastor, porque houve o perdão, houve o amor, a esposa perdoou, enfim, trouxe a questão do amor, né? Então eu creio mais ou menos assim, Dê, a sua pergunta, se eu conseguir respondê-la, se eu não conseguir, depois a gente tenta achar um meio aí. O Espírito Santo não sai do crente. O crente salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo não sai dele. Independente, a gente já falou sobre essa questão, independente do que ele faça. Do que ele faça. A Bíblia diz que não há pecado oculto que não seja revelado. Todo pecado oculto vai ser revelado. Elton, mas eu morri no meu pecado, como que fica? Irmãos, se o seu pecado fosse máxima, e eu vou falar isso de coração, se o seu pecado fosse máxima para te levar para o inferno, todos nós estaríamos perdidos. Porque nós não pecamos apenas por ações, nós pecamos também no pensamento. Agora cá entre nós, quem nunca pecou em pensamento aqui com relação a algumas coisas que você fala que é abominável aos seus olhos? Ai, o irmão adulterou, que abominável. Quem nunca adulterou em pensamento? Ai, matou. Quem nunca matou o irmão em pensamento? É ou não é, pastor? Quem nunca matou o pastor ele aqui no pensamento? Teve uma reunião esses dias aí que quase um obreiro aí matou o pastor Hélio no pensamento aí numa reunião esses dias aí, não foi, pastor? Irmãos, você repare só, se o pecado for a máxima para te levar para o inferno, todos nós estamos perdidos. A máxima para você ir para o inferno não é você não pecar. A máxima para você ir para o inferno é não aceitar a salvação em Jesus. É a salvação em Jesus que vai te levar para o céu, não você não pecar, porque é impossível você não pecar. Não, Dê, porque o verdadeiro crente não vive assim. Isso que você não está entendendo. O verdadeiro crente não vive assim. Olha que interessante, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz mais ou menos o seguinte: tem gente que é salvo e não sabe que é salvo. E tem gente que não é salvo e pensa que é salvo. Olha que coisa curiosa. Tem gente que não é salvo e pensa que é salvo. E tem gente que é salvo e não sabe que é salvo. Como que fica esse negócio? Isso é estreito. Porque se a máxima para mim ir para o inferno é o pecado, e crente em Jesus não vive pecando. O pecado na vida do crente em Jesus é um tropeço, é uma falha, é um erro, é uma curva mal feita. Crente que vive pecando não conhece Deus, nunca viu a Deus e não tem o Espírito Santo e nunca teve dele. Vocês compreendem? Vocês entendem? Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu falei em línguas estranhas, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Eu nunca te conheci. Você nunca foi salvo, eu nunca te vi. A Bíblia responde. A Bíblia responde. Vamos correr aqui que o tempo já... Vamos lá. Uma experiência específica, já passei por aqui, pode pular para o próximo, por favor, Dê. O batismo no Espírito Santo não é para a salvação, pode pular. Outra coisa interessante. Um salvo pode ser batizado com o Espírito Santo com poder, sim ou não? Vamos lá, irmãos. Um salvo pode ser batizado com o Espírito Santo com poder, sim ou não? O ímpio pode ser batizado com o Espírito Santo com poder? O ímpio? Não. Não. De maneira nenhuma. De maneira alguma. Como que o Espírito Santo vai encher um ímpio?
Se ele se converter, sim. Agora, se ele não se converter, não, jamais. Bem colocado isso aqui? Exatamente. Vamos lá. Uma experiência definitiva e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo com pentecostal foi os crentes falarem outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Pula. Contudo, o falar em línguas não é o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Então aqui é uma evidência, irmãos, e eu quero falar sobre isso aqui, que isso aqui é muito interessante. Evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Ficou claro aqui que todo crente que tem Jesus já tem o Espírito, sim ou não? Agora, revestimento de poder é outra coisa, sim ou não? Colocado isso aqui, está bem claro? Elton não fala em línguas, mas eu tenho o dom da cura. Eu oro e Deus vai lá e cura. Elton não fala em línguas, mas eu tenho o dom de discernimento. Eu vejo no olho da pessoa que ela é de Deus e que ela não é. Tem gente que é assim, irmão, dá até medo. É ou não é? Elton não fala em línguas, mas eu tenho o dom do conhecimento, da sabedoria. Elton não fala em línguas, mas eu tenho o dom da palavra. Olha que coisa interessante, irmãos. O língua é um dos 9 dons do Espírito. Um dos 9 dons do Espírito. Contudo, a evidência prioritária ou primeira de quem é revestido com o Espírito Santo com poder é o falar em línguas. Porque isso aconteceu em Atos, depois aconteceu com Cornélio, lá em Atos 10, depois aconteceu com alguns gentios em Atos 11, com o apóstolo Paulo em Atos 9, todos que foram revestidos de poder, o primeiro dom que eles emanaram foi o dom das línguas. E depois, consequentemente, os outros seguiram. Eu já vou te dar a oportunidade. Eu quero tratar essa questão aqui, ó. Línguas humanas e línguas celestiais. Essas línguas são de natureza espiritual. Essas línguas reaparecem mais adiante como um dos dons do Espírito Santo, ou da variedade de línguas. A língua aqui é da mesma essência no dia de Pentecostes. A diferença está na função, é a chamada glossolalia. Aqui eu quero a atenção máxima dos irmãos. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Está gravando aqui, eu também quero muita atenção de vocês que estão me vendo agora nesse instante. É interessantíssimo isso aqui. Glosso, é falar. Eu tenho um glossário, as letras, as palavras, né? O alfabeto. Lalia é aquilo que eu pronuncio, é aquilo que eu jogo para fora. Então, glossolalia é o aspecto das palavras pronunciadas, é a pronúncia das palavras. O que os nossos irmãos falaram em Atos dos Apóstolos capítulo 2? São as mesmas línguas que nós falamos hoje? Não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, levanta a mão. Tem gente que está indeciso, está em cima do muro. Cuidado que o povo em cima do muro cai, viu? Vamos lá, irmãos. A Bíblia talvez fale de 2 aspectos de línguas. Um idiomático. Por exemplo, eu nunca falei em espanhol e de repente, para o poder de Deus acontecer, eu começo a falar espanhol. Nunca falei em inglês, de repente, para o poder de Deus acontecer, eu começo a falar em inglês. Nunca falei em italiano, de repente, começo a falar em italiano. Tem esse aspecto. O segundo aspecto são as línguas inteligíveis, chamado também de línguas celestiais. Eu não vou falar de língua dos anjos, tá bom, irmão? Não tem língua dos anjos, irmãos. Isso aí, eu estou falando é a língua dos anjos. Biblicamente isso não existe. Mas Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, ele falava, se ele falasse, não é que ele fala. Tanto é que quando os anjos aparecem para os homens, em toda a Bíblia Sagrada, eles falam no idioma dos homens. É ou não é, pastor? Vem lá, o Gabriel apareceu para Maria para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Ele chegou falando na língua do anjo? Não, ele chegou falando na língua dela, no hebraico, no aramaico, a língua que ela falava. Então esse negócio de língua dos anjos não existe. Línguas celestiais, aí são outras coisas. O que nós falamos, irmãos? São línguas celestiais ou são idiomas? Línguas celestiais.
Bem colocado isso aqui? Elton, mas essas línguas celestiais foram as que foram faladas em Atos 2? Não sei. Mas a Bíblia não fala que eles ouviram no seu próprio idioma? Diz que eles ouviram no seu próprio idioma. Não diz que os discípulos falaram no idioma deles. Eu gosto muito da análise textual da Bíblia, porque se eu pegar a Bíblia fora do texto e do contexto, irmãos, eu faço o que eu quiser. Talvez eles falavam em línguas celestiais e as pessoas ouviram eles falando no seu próprio idioma. Pode ser assim ou não pode, pastor? Porque aí, irmãos, eu tenho um grande problema, porque tem muitas pessoas nas redes sociais que infelizmente estão menosprezando os pentecostais e afirmando que as nossas línguas são falsas. As nossas línguas não são falsas, tá bom? Que fique bem claro isso aqui. As nossas línguas são línguas celestiais dadas por Deus. Fique bem claro isso aqui, pastor. Tem um movimento aí que infelizmente analisa que as nossas línguas são falsas. Mas não são falsas. Eu posso biblicamente provar isso. Porque Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que o que fala em línguas não fala aos homens, mas fala só a Deus, porque só Deus entende. Se não é aos homens, por que lá em Atos só foi aos homens? Olha que coisa interessante. Por isso que eu pedi a atenção dos irmãos. Talvez o que os nossos irmãos falaram lá são as mesmas línguas que nós falamos aqui. Porque o Espírito estava lá e o Espírito está aqui. Mas os que os ouviam no seu próprio idioma. Ou lá foi verdadeiramente idiomas. Outros idiomas de outros países. Aí o juízo dos irmãos vão cozinhar. Porque eu não vou falar no que eu acredito. Eu coloquei as posições. Eu coloquei as análises teológicas. Aí fica a critério de cada um dos irmãos analisarem. E pastor, jamais, porque tem irmãos que infelizmente começam a fazer algumas aulas subteológicas, não são teológicas. Porque o irmão que verdadeiramente faz teologia bíblica, ele se torna mais pentecostal do que tudo. É ou não é, Diogo? É subteológica, que quer menosprezar os nossos irmãos que aparentam ser mais inferiores do que nós. Bem colocado isso aqui? Diogo, sua pergunta. Uma dúvida. Boa. Olha que interessante. A pergunta do Diogo, a pessoa que está em fornicação, ela tem os dons espirituais e ela tem o Espírito Santo? Pastor? Está em fornicação, ela precisa se reconciliar com Deus. Ela precisa voltar para Cristo novamente, irmãos, porque ela está afastada de Deus. Perdão, não entendi. Fala de novo aí. O dom, para ela ter os dons, ela precisa ter o Espírito Santo, né? Então, se ela está vivendo em fornicação, ela primeiro tem que se consertar com Deus, ela precisa compreender que ela precisa mudar de vida completamente, que é o que a Bíblia nos ensina, a não ser que seja uma pessoa que seja já cristã, já sirva a Deus aqui na igreja, por exemplo, já convive com alguém, meus irmãos, ela está precisando só arrumar a vida dela matrimonialmente, correto? Mas se a pessoa está na igreja, tendo uma vida santa, irmãos, tendo uma vida cristã, e ela resolve, irmãos, praticar esses atos, ela automaticamente já tomou uma decisão na mente dela, né, irmãos? Se afastar da presença de Deus. Ela não é diferente do ímpio, por exemplo, que está praticando lá fora. Ela ainda é pior, porque a Bíblia vai dizer que ela tem conhecimento de quem é Deus, irmão. E se ela tem conhecimento de quem é Deus, foi falado aqui de quem mais dado, mais é cobrado. Se brincar, botar na balança, ela está mais pecando do que o ímpio, que não tem conhecimento. É por isso que a gente precisamos se santificar. A Bíblia fala, quem é santo, se santifique mais ainda. Pastor, eu errei, estou errado. Irmãos, aí eu pequei, por exemplo, o crente pecou, errou dentro da igreja. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Pastor, eu me arrependi. Agora você vai passar pelo aquele processo da santificação, se arrependeu, não quer dizer que agora Deus abandonou essa pessoa, porque ela já se arrependeu e não vai continuar fornicando, por exemplo. Mas o cristão, irmãos, ele precisa entender que uma vez crente, santo, santo para toda a vida. Está respondido, nego? Amém?
Irmãos, essa aula, essa aula, assim como todas as nossas aulas, serão assim. Aulas muito interessantes, muito interessantes. Então, não percam. Se ela se arrepende e confessar. Pecado não confessado não é pecado arrependido. Tem que se confessar. Não adianta chorar, lamentar, mas não confessar. Tem que confessar. Aí sim ela alcança a misericórdia. O Espírito Santo está e continua nessa pessoa. Tá bom? Vamos para a conclusão aqui, irmãos? Então, é uma experiência definitiva e contínua. E a língua é a língua de amor, tá bom? A língua, ela só pode proclamar o amor de Deus. Conclusão. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus agora, glorificado, batizou os crentes com o Espírito Santo e os revestiu de poder. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi lá no Pentecostes. Esse evento é essencial e mostrou que Deus deseja que uma igreja seja capacitada para cumprir a missão de ir e pregar o evangelho a todo o mundo. Bem interessante isso aqui, irmãos. Tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com o êxito de termos em nossa vida o Espírito Santo de Deus, tá bom? É impossível pregarmos o evangelho e sermos cristãos se não tivermos com o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Amém? Foi difícil a lição? Foi fácil? Tranquilo? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Vamos escutar aqui agora a classe das nossas crianças com a nossa professora irmã Solange. Sol, por favor. Isaac, vem. Isaac, as crianças vão falar agora, filho, vem. Vem, Mirela. Vem. Vamos ficar de pé, vem. Vamos prestar atenção nas nossas crianças, hein, meus irmãos? Silêncio. Pode ser o microfone, ok? A lição de hoje. O meu óculos aqui. Isaac, quietinho. A lição de hoje, número 1, dia 6/7/2025. Vamos lá, no 3, tá? 1, 2, 3. A lição sobre o reino de Deus. A lição sobre o reino de Deus. Memorização, bem bonito, tá? Respeitando pontos e vírgula. 1, 2, 3. Fiquem alegres e felizes, Pois uma grande Recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que o perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mateus 5:12. Vamos lá. Você sabia com a Ágata e Moisés? Você sabia? Uma das razões para Jesus escolher pregar no monte é por causa da acústica. No monte, o som se espalhava melhor e alcançava os ouvintes. Naqueles dias, não havia microfone nem caixa de som. Este monte está hoje é chamado de Monte das Bem-aventuranças. Lá tem uma pequena igreja da Beatitudes, construída em 1938, no formato octógono, lembrando as 8 bem-aventuranças citadas por Jesus no sermão. Vamos lá. A pregação sobre o monte ficou conhecido como sermão da montanha. Verdadeiro ou falso? Muitos seguiam a Jesus por causa de milagre e outros por causa da comida. Verdadeiro ou falso? O mestre nos ensina, felizes são aqueles que perseguem e mantêm por serem seguidores de Jesus. Verdadeiro ou falso? O mestre nos ensina que devemos ter um coração puro, manso e cheio de maldade. Porque o Senhor nos ensina, quem tem um coração puro e manso e cheio de bondade, não é verdade? Amém? Uma salva de palmas para as nossas crianças, meus irmãos. Glória a Deus. Vocês viram, pode sentar, crianças. Vocês viram que interessante aqui o Você Sabia? O Você Sabia, ele falou que o
Monte das Bem-aventuranças, que foi o lugar onde Jesus pronunciou lá o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, o Monte das Bem-aventuranças, hoje tem uma igreja num formato octagonal, né? O octa é o 8, em formato de octagonal, por quê? Porque foram 8 bens-aventuranças que Jesus proclama. Outra coisa interessante também é a questão acústica. Jesus falava nos altos, nas montanhas, para que as pessoas que estivessem embaixo pudessem ouvir a sua voz. Hoje nós temos o quê? Microfone, não temos? Antigamente não tinha. Então os teatros da Grécia Antiga, como da Roma Antiga, eles tinham lugares específicos para que a voz da pessoa que fala pudesse ser escutada. Hoje, se nós ficarmos sem o microfone, nós precisamos gritar, porque falta acústica. Mas na época era desnecessário, apenas com a voz bem mansa e bem suave, as pessoas podiam ouvir a sua voz. Como que Jesus falava para 5.000 pessoas ao mesmo tempo e todos podiam ouvir? Exatamente por causa da acústica do lugar. Bem colocado isso aqui, irmãos? Deus abençoe as nossas crianças em nome de Jesus. Vamos escutar a classe dos nossos jovens aqui com o professor Samuel. Vamos lá? Herdeiros de Cristo e Peniel, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Lição 1, título no 3. 1, 2, 3. Gálatas, a carta da liberdade cristã. Texto principal no 3. 1, 2, 3. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo. Gálatas 2:16. Amém. Vamos lá. Quem é o autor da carta de Gálatas? Com que objetivo essa carta foi escrita? Quem quer responder? A carta aos Gálatas foi escrita com o objetivo de alertar aqueles crentes acerca do perigo que estavam correndo por acrescentar a mensagem do Evangelho à prática da lei de Moisés. 3. Paulo fazia a obra de Deus sozinho? Quem quer responder? É bem simples a resposta. Joga pra mim. Oi, fala isso aí. Fazia sozinho, sim ou não? Paulo fazia a obra dele. Não. Por quem Paulo foi comissionado como apóstolo, ou seja, chamado? Amém. A carta aos Gálatas defende a liberdade cristã. E que liberdade é essa, Nael? A certeza de que somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Ei, maravilha. Ó, eles estão aprendendo aqui, irmãos, acerca de uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas, realmente, nós já estudamos a carta aos Gálatas no EBD, além do EBD, agora vocês vão se aprofundar nessa questão, né? A carta aos Gálatas é a carta da liberdade cristã. É aquilo que eu não posso, mas eu posso. Aquilo que eu não faço, mas eu faço. Aquilo que eu não devo, mas eu devo. Paulo deixa bem claro que nós estamos não mais amarrados aos rudimentos da lei, mas agora estamos debaixo da tutela e da graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Vamos aprender sobre circuncisão, sobre obediência às leis cerimoniais, às leis civis. Enfim, Deus vai dar um trimestre maravilhoso aí. Leiam a carta aos Gálatas, tá bom? Além, claro, do livro do Gênesis, para a glória de Deus. Deus abençoe. Vamos nós aqui agora? Vamos para as perguntas aqui? Vamos ver se vocês estão bons? Vamos lá, pessoal. Pergunta número 1. Quais fenômenos registrados em Atos 2 são considerados teofânicos? O som do vento veemente impetuoso e mais o quê? Muito bem. Um dos métodos de teofania ali em Atos 2 foram línguas repartidas como de fogo e o som veemente impetuoso. Eles ouviram e eles viram a glória de Deus. 2. Segundo o apóstolo Pedro, qual é a profecia do Antigo Testamento que se cumpriu em Pentecostes? E como isso demonstra o aspecto escatológico do evento?
resposta é essa mesma, Luzinha, muito bem colocado. O cumprimento da profecia de Joel anuncia que Deus derramaria o Espírito Santo, e a questão escatológica é a questão dos fins dos tempos que nós trabalhamos aqui esta manhã. 3. Cite um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém, conforme Atos 2:11. Adoração, certo? É um dos eventos mais marcantes em Atos 2, é a adoração. Só aconteceu o derramamento do Espírito Santo para que todos escutassem das maravilhas de Deus no seu próprio vernáculo, no seu próprio idioma. 4. Segundo Atos 1:8, para que a igreja necessita do poder do Espírito Santo? Para testemunhar, mas para quê? Para pregar, mas para quê? Fazer missões transculturais, ir para fora, exatamente entrar dentro dos botecos da vida aí com poder e falar de Jesus. Glória a Deus. 5. Porque o Pentecoste bíblico é distinto da salvação, segundo Atos 1:5 e Atos 2:23. Muito bem. Primeiro eu sou salvo para depois ser revestido de poder. Uma pessoa não pode ser revestida de poder se antes ela não for salva. Vem colocar isso aqui? Que Deus abençoe amanhã de todos vocês. Ezequias, venha fazer a leitura do relatório, por gentileza. Logo após nós teremos o nosso café da manhã. Meu muito obrigado a todos e que Cristo possa recompensar a cada um de vocês. Depois da leitura, o pastor está com a palavra. Saúdo meus irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Nesta manhã maravilhosa, temos 21 adultos, 21 revistas e 21 bíblias. 7 jovens, 7 bíblias, 7 revistas. 14 crianças, 3 bíblias e 14 revistas. Total 42 presentes, 31 a Bíblia e 42 revistas. Total de ofertas R$30, amém? Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Glória a Deus, aula maravilhosa, né, irmãos? Ô Diogo, o pastor Diogo está ali atrás. Concernente, voltando àquela resposta, eu estava no telefone aqui, irmãos, e um casal ligou aqui agora dizendo para mim que vai vir visitar a igreja hoje, ele e a família, para congregar com a gente, né? Ou seja, a gente estava naquele bate, eu terminei ficando meio desconcentrado. Mas, para deixar bem claro para os irmãos aqui, ó, quando uma pessoa é cristã, mas aceita Jesus, ela ou ele não são casados e vem para a igreja, por exemplo, só aquela pessoa, e ela serve a Deus e o marido não quer, o companheiro não quer casar com ela, porque ele acha que por bem não fazer isso, irmãos, isso não quer dizer que a pessoa que não é, que a irmã que não está casada perdeu a salvação, não tem o Espírito Santo, não pode receber os dons, não pode exercer, irmãos, essas funções, que ela pode sim, viu, Diogo? É apenas uma explicação para deixar bem clara para os irmãos. Amém? Glória a Deus. É só para explicar, porque nossa igreja tem pessoas, irmãos, que o marido não é crente, ou a mulher não é crente e não está em fornicação. Até porque é um ato, irmãos, que não lhe cabe forças para realizar tal ação do que é a do casamento. Mas ela automaticamente já é casada com aquela pessoa. Amém? Alguma dúvida? Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por mais uma escola bíblica maravilhosa. Meus irmãos, convide, vamos animar os irmãos aí, os adultos, irmãos, que eu acho que está faltando muita gente. Pastor Otávio, irmãos, ele foi levar o relatório da escola, da nossa igreja lá para a sede hoje. Por isso que ele não está presente aqui no nosso meio. Eu quero... bastante gente. Então, de parabéns aos adultos, estão precisando sacudir, né, Aline? Aline aí, ó, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, minha santa. Deus abençoe. Manuel, vem cá. Vem agradecer a Deus. Olha aqui, o homem de Deus aqui, ó. Maravilha. Glória a Deus. Saúdo mais uma vez a igreja do Senhor. Amém. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus querido, meu Deus amado. Pai, nesta manhã maravilhosa, meu Senhor da glória, a qual o Senhor nos concedeu, meu Senhor Jesus, para podermos, ó Pai, estarmos aqui, ó Pai,
participando, Senhor Jesus, da escola bíblica dominical, meu Senhor da glória. Continua, Senhor, nos abençoando. Continua, Senhor, abençoando a cada um dos meus irmãos, ó Pai querido, ó Papai amado. Que o Senhor, meu Pai, venha abrir o conhecimento, Senhor, dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Pai, venha capacitar, meu Pai, os meus irmãos, ó Deus de poder, ó Deus de maravilhas, ó Pai, porque vem tudo do Senhor, meu Pai. É o Senhor que está no controle de tudo, Senhor, Deus de poder, ó Deus de maravilhas, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor, ó Pai, venha revestir, meu Pai, os meus irmãos, ó Pai, com o teu poder, ó Pai, com a tua graça, meu Senhor da glória, com o teu Espírito, Senhor, Deus de poder, ó Deus de maravilhas, meu Senhor da glória. Encha, meu Senhor, ó meus irmãos, ó Pai, nesta noite, meu Senhor da glória, ó Senhor, Deus de poder, ó Deus de maravilhas, meu Senhor da glória. Abençoa, meu Pai, a nossa irmã Cida, meu Senhor da glória. Meu Deus, estende as tuas mãos, ó Pai, revesti, meu Deus, a nossa irmã Cida, meu Pai, com o teu poder, ó Deus, com a tua graça, meu Senhor da glória, a qual, Senhor, eu clamo, a qual, Senhor, eu peço perante ao Senhor, meu Deus querido, meu Deus amado, e que nesta manhã, meu Pai, o Senhor, ó Deus, venha curar, meu Pai, os meus irmãos, ó Pai, que entrar aqui, meu Senhor, seja com qual enfermidade, meu Senhor da glória, porque tudo, meu Deus, é para a honra e para a glória do teu santo e glorioso nome. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado, meu Senhor, nesta manhã, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. A irmã Cida, irmãos, ela está enferma, por isso que ela não está aqui. Mas o Lucas e o Alexandre também mandou avisar que não poderia estar presente com a família, irmãos. Amém? Estenda as mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus. Todo diga. Amém. Vamos tomar café, irmão.